Eu tava sem tempo pra vídeo, mas aí eu decidi vir aqui no Minecraft. Aí olha o que eu fiz. Eu fiz esse mini sistema aqui. É só pra brincar mesmo. Como é que ele faz? Eu vou dando um pouco de energia. Eu não sei como é que arruma isso, porque tá dando 2 pulsos de energia. Como se eu estivesse atualizando 2 vezes, olha. Se tiver alguma ideia de arrumar isso aqui. Tá dando 2 impulsos de energia. Acho que eu vou ter que mudar alguma coisa nisso. Qualquer sugestão vocês me dizem aí.